Salve, salve meus amigos, um abraço para todos vocês, um casaca no coração de cada um de vocês. Estamos juntos para mais esse conteúdo, esse vídeo nessa quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025. E olha, o Vasco já tem adversário nas quartas de finais da Copa do Brasil, Vasco e Botafogo, né? Como vocês já sabem, o sorteio foi ontem de manhã aqui no Rio, da sede da CBF, a gente vai falar disso. Vamos falar também sobre Andrés Gomes, agora parece que vai realmente acertar os últimos detalhes. João Vitor pode estar de malas prontas mesmo para ir jogar na Rússia com a camisa do CSKA Moscou. Christian Cuesta, parece que o Galatasaray está pedindo um dinheiro mais amargo do que se imaginava, mas o Vasco ainda está na parada, a gente vai explicar isso aí para vocês. Rafael Tolói volta aos bastidores aí na pauta do Vasco da Gama, a gente vai explicar isso aí também. Ryan e Lucas Piton podendo deixar o Vasco da Gama ainda nessa janela, será que isso vai acontecer? E a gente vai falar também sobre o Matheus Carvalho, que também deve receber uma proposta dos próximos dias lá do futebol de Israel. Então tem muita coisa que a gente vai abordar nesse conteúdo, nessa madrugada de quarta-feira. Já vai preparando seu cafezinho, já fica naquele jeitão aí, naquele pique que a gente está começando mais um Madruga Vasco. Bom, meus amigos, então é isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. A primeira coisa aqui eu quero falar com vocês, né, que o Vasco fez uma postagem muito bacana ontem na sua rede social em relação aos 102 anos dos Camisas Negras, né, daquele histórico time dos Camisas Negras, né, uma postagem muito bonita, muito bacana, né, um time lendário, um time histórico aí, com o nosso Vasco da Gama, né, que eternizou, né, o rol do futebol, não só do futebol, mas também da luta aí cotidiana contra o racismo. Meus amigos, dito isso, antes da gente falar do mercado da bola, tem muita coisa que a gente vai falar sobre o mercado da bola nesse vídeo. Quero falar aqui com vocês sobre Copa do Brasil, porque o sorteio aconteceu ontem aqui no Rio de Janeiro, na sede da CBF, e olha, já estão definidos, né? Como vocês já sabem, né, o Brasil inteiro tomou conhecimento ontem das equipes que vão se enfrentar nessas quartas de finais. Os confrontos estão todos definidos, quem joga em casa, quem joga fora de casa no primeiro jogo, data do jogo de ida, data do jogo de volta, o chaveamento, quem pode enfrentar quem na semifinal ou numa eventual final de Copa do Brasil. E olha só, lá em Minas Gerais deu clássico, hein? Porque Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentam. O Cruzeiro vai fazer o primeiro jogo no Mineirão, né, no seu campo de domínio, né, onde manda os seus jogos, e o Galo Mineiro vai definir essa parada na Arena MRV, jogos de ida e volta, né, acontecendo na capital mineira, Belo Horizonte. Teremos então Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentando aí pelo outro confronto, né, desse lado da chave, né, no mesmo lado da chave, Cruzeiro e Galo, e também Corinthians e Furacão. Esse jogo entre Corinthians e Furacão de ida é na Arena Itaquera, o jogo de volta lá na Arena do Atlético Paranaense em Coritiba. Então, meus amigos, o vencedor de Cruzeiro ou Atlético Mineiro vai enfrentar o vencedor de Corinthians ou Atlético Paranaense em uma das semifinais. Do outro lado da chave é onde o Vasco se encontra, o Vascão enfrenta o Botafogo, né? Clássico do futebol carioca, do futebol brasileiro, Vasco da Gama e Botafogo. O Botafogo tem um histórico de ser freguês do Vasco no modo geral, porém, todavia, entretanto, no panorama recente, esse time do Botafogo está bem encaixadinho, é aquele time que ganhou do PSG há pouco tempo, que é o atual campeão da Champions League, né? O Paris Saint-Germain, o Botafogo, esse Botafogo aí, que vai enfrentar o Vasco, bateu o Paris Saint-Germain, mas são 11 contra 11, não tem bicho papão, né? Eu acho que
dá para passar, até porque quem sonha em ser campeão é isso mesmo, é Botafogo agora, daqui a pouco é Fluminense ou Bahia, daqui a pouco é Galo, Cruzeiro, enfim, não tem para onde você tentar escolher, né? E aí fechando o outro lado da chave, Fluminense e Bahia. Então tivemos dois clássicos, né? Um clássico mineiro e um clássico carioca. Tivemos aí um duelo, digamos assim, meio que neutro, né? Corinthians e Atlético Paranaense. Tem uma rivalidade dos últimos anos aí por conta de últimas Copas também do Brasil, mas é um confronto mais neutro, né? E aí o Fluminense e Bahia, que também é um confronto bem neutro, mas é um confronto de tricolores, né? E duas equipes que estão num momento bem parecido, duas equipes que fizeram bastante investimento, que têm bons jogadores no plantel. Às vezes o resultado não vem, mas são times ali que tem bastante jogadores interessantes, que tem treinadores com ideias de jogo ali interessantes também, que é o Rogério Ceni, que é o próprio Renato Gaúcho. Então essa Copa do Brasil está muito bacana. O Vasco aí enfrentando o Botafogo. É claro que se eu pudesse escolher, de repentemente, um Atlético Paranaense de novo, né, ou sei lá. Mas é isso, gente. O Vasco, se passar de fase também, a gente já chega maior, né, grandão, numa semifinal contra um Fluminense ou contra um Bahia, né, para esperar depois o chaveamento do outro lado para quem vem numa eventual final, né? Então não tem para onde correr. O negócio é jogar, dar o melhor de si dentro de campo, né, os nossos jogadores, para a gente ver o que o Vasco vai conseguir fazer nessa Copa do Brasil, se a gente avança ou se a gente para aí nas quartas de finais, tá? Olha só, o jogo de ida acontece em São Januário no dia 27 de agosto, isso mesmo, gente. No finzinho desse mês, no dia 27 de agosto, o Vasco então enfrenta Botafogo em São Januário. E no dia 11 de setembro é o jogo de volta. Esse jogo pode acontecer a princípio no Newton Santos, que é a casa do Botafogo, mas não está descartada pela diretoria do Botafogo uma possibilidade desse jogo, do segundo jogo, acontecer no Maracanã, viu, gente? Isso pode acontecer, não está descartado ainda essa possibilidade. Então, primeiro jogo, a princípio, o primeiro jogo, Vasco e Botafogo, o Vasco quer mandar o jogo em São Januário, né? E o Botafogo, a princípio, vai jogar no Engenhão o seu jogo de volta, mas com esse parêntese que pode ser que aconteça no Maracanã. E eu vejo com bons olhos se esse jogo de volta acontecer no Maracanã. E eu acho que inclusive dá até para disponibilizar de repente aí uns 2.000 ingressos aí para a torcida do Botafogo em São Januário. E dá para colocar aí uns 19.000 para a torcida do Vasco aí à venda, porque historicamente são duas torcidas aí que tem mais, não tem tanto histórico de confronto, né? As organizadas têm ali, digamos assim, um trato entre cavalheiros, não tem aquela, né, toda aquela ânsia uma torcida para com a outra. Os botafoguenses já foram em São Januário em Campeonato Brasileiro, inclusive da Série B, né? Por quê? Porque é interessante no jogo de volta, né? De repente eles darem ali também uma carga de ingresso legal pra gente lá no Newton Santos, ou se for no Maracanã. É claro que o regulamento da Copa do Brasil pede essa carga de ingresso para o visitante, né? Mas eu digo assim por uma questão mesmo de cordialidade, mas vamos ter que aguardar. Meus amigos, estamos já falando bastante da Copa do Brasil. Agora eu quero falar com vocês sobre o mercado da bola. O atacante Andrés Gomes, colombiano, tá? Pelos últimos detalhes para acertar com o Vasco. A notícia que vem aí lá da França, né, que está aí circulando nas redes sociais, é de que Vasco e Rennes já estão na fase final, naquela fase de troca de documentações, de minutas, para poder de fato mesmo, né, esse contrato ser assinado e então o Vasco poder aí vir a público para anunciar a contratação do atacante colombiano Andrés Gomes. Então a expectativa do Vasco é que até quinta-feira esse anúncio oficial para o torcedor aconteça, né? Até o nosso amigo Gilcimar Ferreira me cobrou, vocês estão youtubers, estão falando que o cara ia chegar na sexta-feira. É verdade, meus amigos. Semana passada a notícia que veio lá da Europa, do jornalista que deu esse furo de reportagem que o Vasco tinha acertado com o Andrés Gomes, o jornalista francês que afirmou, disse que o jogador inclusive deveria chegar no Brasil na sexta. Não chegou, mas de fato o Vasco não desmentiu. Tem negociação, tem de fato um acordo e isso está avançando. Daqui a pouco o Vasco deve
anunciar. Eu não vou cravar que o jogador vai jogar no Vasco, mas está muito bem encaminhada a situação do atacante Andrés Gomes, até porque quem está à frente dessa negociação é o diretor de futebol Admar Lopes. Outra coisa, meus amigos, João Vitor, depois do jogo da Copa do Brasil não, do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Mineiro, surgiu aí notícia, né, na internet de que João Vitor teria pedido para deixar o Vasco da Gama. E o Fernando Diniz, na coletiva, afirmou que o João Vitor tem prestígio no elenco, é um jogador aí bem quisto na comissão técnica, é um jogador importante no plantel. Palavras do Diniz, né, que afirmou que o João Vitor quer ganhar títulos com a camisa do Vasco, que o João Vitor tem interesse de dar uma resposta dentro de campo para o torcedor Cruz Maltino. Porém, todavia, entretanto, no dia seguinte, menos de 12 horas depois dessa fala do Fernando Diniz na coletiva, vem a público informações em redes sociais, aí no X, no Instagram e até mesmo nos veículos esportivos, de que o empresário de João Vitor estaria com uma proposta do CSKA Moscou para apresentar ao Vasco da Gama. Essa proposta inicialmente era de 4,5 milhões de euros, mais ou menos 28 a 30 milhões de reais para contratar o João Vitor. O Vasco da Gama, por sua vez, segundo a turma lá do podcast Cruz Maltino, trouxe a informação ontem, né? O Vasco, por sua vez, fez uma contraproposta para o clube russo, CSKA Moscou, pedindo ali 5 milhões de euros para, no caso, liberar o zagueiro João Vitor. E essa transação ainda pode ficar um pouco mais interessante, porque parece que o CSKA Moscou estaria disposto a abrir mão, né, deixar um percentual do João Vitor com o Vasco da Gama. Então, a princípio seria aí mais ou menos uns 5 milhões de euros para levar o João Vitor, e o Vasco ainda ficaria com o percentual do passe do João Vitor para uma futura venda, o Vasco reaver algum dinheiro, né, um percentual envolvendo essa venda. Lembrando que o Vasco tem que pagar um dinheiro alto para o Benfica, né, em relação à compra do próprio João Vitor, né? E o Vasco já afirmou que por menos de 5 milhões de euros não libera o jogador. João Vitor parece que quer jogar na Rússia, né? A galera do podcast Cruz Maltino trouxe informação. Parece que o João Vitor já está até mesmo de passagem comprada, com viagem marcada para a Rússia, para fazer exames e se apresentar ao clube russo. Se isso mesmo se concretizar, o Vasco da Gama, então, deve focar os seus esforços para trazer um zagueiro, uma vez que está muito engatilhada a contratação do atacante Andrés Gomes, do Rennes, que joga lá na França. Então, com essa muito possível, provável saída do João Vitor, o Vasco teve aí um não em relação ao Christian Cuesta. Tá? Christian Cuesta, o Vasco fez uma proposta para o Galatasaray de empréstimo por 1 ano, pagando 1 milhão de euros, uma compensação pelo empréstimo, mais 3,5 milhões de euros depois para comprar o jogador em definitivo, né, os direitos econômicos do atleta. O Galatasaray recusou essa primeira proposta do Vasco. O Galatasaray afirmou que só libera o zagueiro colombiano de 25 anos, Christian Cuesta, mediante ao pagamento de 8 milhões de euros. Tá, gente? Isso mesmo. Mais ou menos aí 45 milhões de reais é o valor que o Galatasaray está querendo para liberar Christian Cuesta. O que acontece é que, com o valor envolvendo essa possível venda do João Vitor para o Galatasaray, o Vasco poderia pegar uma parte dessa venda do João Vitor para, de repentemente, melhorar essa proposta para o zagueiro Christian Cuesta do Galatasaray. Porém, todavia, entretanto, não podemos esquecer que o Vasco tem que pagar o Benfica pela venda do próprio João Vitor. Só que a gente sabe que isso aí também está lá na recuperação judicial. Então acho que é por isso que o Vasco vai ter mais fôlego para lidar com esse dinheiro agora. Mais para frente, é claro, vai ter que pagar o parcelamento que tiver lá na recuperação judicial. Então é o seguinte, Andrés Gomes, o Vasco deve chegar a um desfecho até nessa quinta-feira, a gente tem essa expectativa, tá, meus amigos? O João Vitor pode mesmo ir jogar no CSKA Moscou, o Vasco receberia aí 5 milhões de euros e ainda ficaria com o percentual dele para uma futura venda.
podendo então pagar uma parte já para o Benfica e poder investir uma parte de repentemente em outro zagueiro. E esse outro zagueiro pode ser o Christian Cuesta, mas o valor está bem puxado para o Vasco neste momento. 8 milhões de euros é um dinheiro aí, vamos colocar, é quase o dobro do que o Vasco estava pensando, né, em investir na contratação do Christian Cuesta. Né? O Vasco estava pensando em pagar 1 milhão pelo empréstimo, mais 3,5 depois, né? 4,5. Os caras estão querendo 8, né? Então, ou seja, estão querendo mais 3 milhões e meio de euros. É um dinheiro significativo. Mediante essa situação, começa-se a circular novamente os burburinhos aí nos bastidores de São Januário, o nome novamente do Rafael Toloi, zagueiro brasileiro naturalizado italiano, que joga lá na Itália há mais de 10 anos com a camisa da Atalanta. Ele que é um jogador ali histórico com a camisa do clube do norte da Itália, ali de Bérgamo, né, da Atalanta. E o Rafael Toloi ficou balançado na última janela, quando a 777 foi atrás dele também aquela vez. Outros times do Brasil ano passado foram atrás dele. Ele ficou balançado em voltar para o Brasil, mas acabou atendendo o desejo da família em continuar na Europa. Mas parece que o Rafael Toloi volta aí, o nome, né, pelo menos volta a ventilar nos bastidores de São Januário. Olha, meus amigos, eu para ser sincero para vocês, se fosse chegar aqui no Vasco, o Rafael Toloi aí, para gastar bem pouquinho, para ganhar um salário aí de 600, 700 mil, que já é um salário muito alto para zagueiro, beleza. Agora, é complicado o Vasco gastar dinheiro com ele, porque a gente viu o Maurício Lemos aí, tudo bem, o Rafael Toloi é uma prateleira acima do Maurício Lemos, jogou muitos anos na Europa, Inter, né? Enfim. Mas eu não sei se o Rafael Toloi também chegaria hoje no Vasco para ser o xerifão da zaga do Vasco, porque hoje ele nem é titular absoluto na Atalanta. Tem essa questão também. Né? E com todo o respeito, o futebol italiano, a Série A da Itália, os 20 times da Série A da Itália e os 20 times aqui do Brasil, os do Brasil são muito melhores do que a maioria deles lá, com a exceção da Juventus, da Inter de Milão, do Milan, né? Desses gigantes aí, do Napoli, que tem um grande time também, coisa e tal. Aí depois vem Fiorentina, Genoa, outros times. Sinceramente, o Brasileirão é muito mais competitivo. Eu não sei se o Rafael Toloi chegaria aqui também para chegar no Vasco e arrebentar, jogar muito, colocar os atacantes do futebol brasileiro todos no bolso. Eu já pedi o Rafael Toloi aqui no Vasco há 2 anos atrás. Não sei se hoje seria uma boa. Pode chegar e ser muito, muito acertada. Como pode ser mais um Maurício Lemos da vida, mais um Lucas Oliveira da vida que chegou, mas não chegaram, né? Que chegaram, mas não chegaram no Vasco efetivamente, né? Então assim, eu não sei. É complicado, mas eu acho que se for para investir um dinheiro alto no Toloi, de repentemente, por que não tentar aí o Yerry Mina, tentar de repente o Christian Cuesta ou outros zagueiros aí, outros jogadores, né, que de repente você gasta até menos, né, menos batalhado, que chegue para resolver. Você vê, a gente vê o Botafogo contratando jogadores aí que muita gente nem conhece direito, mas são jogadores que entregam resultado. O Palmeiras fez muito isso há 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, lá na gestão do Paulo Nobre. Quando o Marcelo Matos estava começando lá no Palmeiras, eles contratavam jogadores que ninguém nunca tinha ouvido falar, mas os caras jogavam futebol. Né? Então aqui no Vasco hoje é 8 ou 80. Ou você quer trazer um medalhão que todo mundo conhece, mas que na verdade todo mundo já tem dúvida se vai jogar bola. Ou você quer trazer um cara que ninguém conhece, mas que de fato talvez nem jogue bola. Que talvez seja o caso do Lloyd. Não sei se é, mas talvez seja o caso do Lloyd Augusto. Então assim, eu acho complicado essa questão também de só trazer medalhão. Né? Eu acho que a gente tinha que tentar conseguir trazer contratações no estilo do Nuno Moreira, que era um jogador, entre aspas, que não era qualquer jogador lá em Portugal, mas estava longe dos mais badalados. Era aquele cara ali comendo pelas beiradas, fazendo o nome dele. Chegou no Vasco, deu muito certo. O Verratti deu muito certo. O Jardim deu muito certo. Eu acho que tem que chegar a contratações pontuais como essa, como o caso do Nuno Moreira, sabe? Você chega um zagueiro assim, não tão badalado, de repentemente não tão estrelado, mas que talvez já seja de certa forma conhecido em algum cenário do futebol, mas que chegue com menos holofote, de repente esse zagueiro arrebenta com a camisa do Vasco. Mas de repente se chega um cara muito estrelado, com muito holofote, uma coisa, e talvez esse cara já não seja mais esse zagueiro todo, isso pode atrapalhar até o próprio jogador que está chegando.
devido à cobrança que vai se estender em cima do próprio jogador depois. Então eu acho que é bem delicada essa questão da zaga do Vasco. O João Vitor saindo, aí se isso acontecer, o Lemos não se consolidou, o Freitas oscila muito, o Oliveira, como eu mencionei, chegou no Vasco, mas parece que nem chegou, né? E o João Vitor pode sair. Então o Vasco vai ter que se movimentar no mercado para buscar zagueiro aí. Aí tem esses nomes, né? O Rafael Tolói, tem o nome aí do Christian Cuesta, tem outros nomes também que circulam aí no noticiário esportivo do Vasco da Gama. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre o Ryan e o Piton. Tá? Pode ser, meus amigos, pode ser que eles venham a deixar o Vasco ainda nessa janela. Tá? Lembrando que ainda faltam alguns dias ainda de janela. O que acontece é que o Ryan vem sendo muito especulado em vários times do futebol europeu, e inclusive no Milan, né, no PSG, e o Piton também. Tá? E o Vasco não descarta, devido à dificuldade financeira que o clube vive neste momento, devido à dificuldade técnica aí na Copa do Brasil, não, no Campeonato Brasileiro, na tabela do Brasileirão que o Vasco vive neste momento. Se pintar uma proposta que o Vasco, o clube, entenda que é rentável, que os jogadores deem o sinal verde, os jogadores podem deixar o Vasco ainda nessa janela. É uma prioridade vender o Piton e o Ryan agora? Não, não é. A prioridade da diretoria é segurar o Ryan e segurar o Piton até o fim do ano. Aí sim, lá no fim do ano, de repente a gente vê o que acontece. Por quê? Porque hoje entende-se que o Vasco não teria dinheiro em caixa para trazer um ponta-direita titular aí para jogar no lugar do Ryan no ataque e de repentemente trazer um outro lateral esquerdo para ser titular, que o Vitor Luiz já mostrou que ainda não está apto para assumir essa função com a camisa do Vasco. O Leandrinho talvez seja esse nome, né? Mas talvez também demore um pouco para engrenar. Então, por isso o Vasco hoje não quer liberar, mas se pintar uma proposta que valha a pena, aí o Vasco se vira nos 30 com o Leandrinho, com o Vitor Luiz na lateral esquerda, de repente sobe o Riquelme para o profissional de novo, ou vai atrás de algum outro lateral no mercado para compor elenco, e aí busca um jogador para o lado de campo. Mas o problema todo é, se isso acontecer faltando pouco tempo para fechar a janela, os jogadores que estariam aí dando sopa no mercado, naquela questão aí de custo-benefício, que tem qualidade, coisa e tal, mais fácil para contratar, já estarão contratados. Aí vão ficar aqueles jogadores que têm o passe mais caro. E aí, saindo na mídia que o clube está efetuando venda multimilionária, todo mundo que for fazer negócio com o Vasco vai supervalorizar o produto, né? Então, se tiver um jogador que o Vasco entende que vale 12 milhões, o Vasco chega para fazer uma proposta por 12, mas os caras viram na mídia que o Vasco, é só um exemplo, que o Vasco vai arrecadar aí 110 milhões de reais com a venda do Ryan, só um exemplo só. Os caras vão lá e jogam o jogador para 25, já dobram o valor do atleta porque estão vendo que o jogador está sendo pretendido por um clube que está com dinheiro no caixa. Né? Então essa questão também me preocupa muito. Né? Então assim, isso é muito remoto de acontecer. Se acontecer, tá? Seria algo para salvar a temporada do Vasco. Tá, gente? Se Ryan e Piton deixam o Vasco nessa janela agora, é algo muito difícil de acontecer. Não é impossível, mas é muito difícil, porque seria algo no nível mesmo, no naipe de salvar o ano financeiro e também esportivo do Vasco. Tá? Mas não é o plano 1 da diretoria do clube, só para ficar bem claro. Outra situação do mercado é Matheus Carvalho. A gente toma conhecimento no finzinho da noite dessa terça-feira, de que um clube do Israel, lá de Israel, teria interesse na contratação do volante do Vasco. A multa do Matheus Carvalho hoje é 2 milhões de dólares, mais ou menos, quase aí 12 milhões de reais é o valor aí. Não, perdão, multa não, perdão, estou ficando maluco aqui. O clube israelense sinaliza uma proposta na casa de 2 milhões de dólares, mais ou menos 12 milhões de reais. O clube israelense sinalizou, ainda não formalizou, deve formalizar ainda nessa semana, nos próximos dias, uma proposta para tentar contratar o nosso meio-campista Matheus Carvalho. Então a gente vê aí que o Matheus Carvalho pode deixar o Vasco, né? O João Vitor pode deixar o Vasco também. Vamos dizer aí que João Vitor e Matheus Carvalho deixem o clube. O Vasco pode arrecadar aí com essas duas transações quase 50 milhões de reais. Né? Isso ajudaria muito neste momento para trazer um outro zagueiro, né? E para de repente salvar aí o restante da temporada na parte financeira do nosso clube. Tá, gente? Então é isso de informação que a gente tinha para trazer para vocês do mercado da bola. Muita coisa pipocando.
Vamos ficar ligado nisso aí, a gente vai ter atualização nessa quarta-feira e a gente se vê, né, na nossa próxima edição de Madruga Vasco. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e seu carinho. Eu tô ficando por aqui, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e valeu, Vasco!